Diga um oi para o Darlan. Olá, pessoal. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, só um segundo. Vocês veem? Alguém da organização pode confirmar se, porque eu não Sim, consigo ver o chat. sim. Tá, legal. Obrigado, gente. Então, a ideia é que hoje a gente fale um pouco sobre como funciona o deployment de modelos no Nubank. Então, aqui no chapter de Data Science do Nubank, a gente tem duas especialidades, basicamente, né? A gente tem os Data Science, que são mais focados mesmo na parte de modelagem, na produtização dos modelos, ou, desculpa, e na avaliação dos modelos, né? E a gente tem, na outra ponta, os MLIs, os engenheiros de aprendizagem de máquina, que são as pessoas que são mais responsáveis pela produtização dos modelos e automatização de alguns processos, como os que a gente vai discutir aqui hoje. Então, Ô, vamos lá. Darlan, só uma coisa, eu acho que a sua apresentação não tá aparecendo de alguma forma. Não está Tenta compartilhar de aparecendo. novo. Tá, eu vou interromper aqui. Tentar compartilhar. Deixa eu tentar mudar aqui. Como que eu estou dispondo as coisas no meu computador. Talvez faça alguma diferença. Então, Aí, o pessoal disse que estava aparecendo, então foi só uma zica aqui mesmo. Desculpem. tá. Só um segundo, gente. Desculpa. Agora sim. Tudo certo? Então, Aí, tudo prosseguindo. certo. Tá aparecendo aqui na Obrigado. tela. Então a gente vai discutir basicamente esses pontos. Então isso é um overview, assim, muitos detalhes de como isso funciona em baixo nível eu vou acabar omitindo, mas eles não são realmente nem o mais interessante, nem o mais importante de como essas coisas funcionam. Então eu vou cobrir um pouco, vou começar, a ideia é cobrir um pouco no início como que o ciclo se dá, né, tipo, desde a experimentação até a tomada de uma decisão, bem high level, e depois a gente explora um pouco como que decisões são tomadas, tanto em tempo real como em batches. Então, vamos lá. Então, começando, a gente geralmente inicia o processo de desenvolvimento do modelo na experimentação com notebooks, mas recentemente a gente tem usado uma funcionalidade do Kubeflow para servir notebooks. Então, essa é a infraestrutura que a gente tem de notebooks e as pessoas experimentam no primeiro momento com os datasets, com as análises iniciais dos dados e do modelo dentro desse ambiente. E quando elas estão razoavelmente confiantes aí dos resultados que elas estão obtendo, elas é, trazem esse código para dentro de uma estrutura que a gente tem a partir de alguns templates. E esse template de modelo que a gente tem, ele usa o chip que talvez vocês lembrem, foi apresentado na edição anterior do Meetup pelo Kaique. E o que o chip faz, tipo, trazendo um pouco aqui do contexto, ele facilita, ele automatiza algumas tarefas que são comuns aos modelos, para que você não precise codar isso especificamente no seu projeto aqui dentro. Então, a criação de endpoints para servir um modelo em tempo real, o processo de escoragem do modelo, uma vez que você fornece o dataset, ou o próprio treinamento do modelo, dado uma determinada configuração, tudo isso está automatizado pelo chip, uma vez que você usa a estrutura que é disponibilizada através desse template. E aí, uma vez que o seu projeto esteja na estrutura, você está basicamente pronto para iniciar o deployment efetivamente do modelo.
E aí o que a gente faz, a gente tem esse projeto que a gente chama de Definition, que é onde a gente escreve as especificações do modelo, que como ele vai ser usado em produção, no ambiente que ele vai tomar decisão. Então, nesse projeto, você cria lá um arquivo que você vai indicar uma série de características do seu projeto. Então, você vai indicar que tipo de deployment que você vai fazer, se é um modelo batch ou um modelo de tempo real. Você vai indicar alguns metadados, como o time que é responsável por esse modelo. Você vai indicar o tipo de demanda que você tem em termos de memória e CPU. E você vai basicamente isso, e isso vai, uma vez que você tem o seu PR mergeado dentro desse projeto, isso vai disparar o processo de criação das pipelines efetivamente de deployment dos modelos. E o papel dessas pipelines que funcionam dentro do nosso sistema de deploy contínuo, elas têm uma série de etapas, e essas etapas estão representadas aqui nessa figura dentro desse retângulo verde. Então, o primeiro passo é basicamente construir uma imagem a partir do código que está no seu repositório. Então, tipo, a gente vai criar uma imagem Docker para a gente conseguir servir o container que vai ter a sua aplicação, o seu modelo, no caso. E, em seguida, com essa imagem pronta, a gente executa alguns testes. Esses testes têm alguns testes básicos, que são comuns a todos os modelos que usam chip, e tem alguns testes próprios do projeto que você está fazendo, então você vai lá e personaliza os seus testes de acordo com as necessidades do seu projeto. E uma vez que esses testes tenham executados corretamente, que isso dá algumas garantias para a gente tem essa terceira etapa, que é salvar os artefatos que foram utilizados durante o treinamento do modelo, e isso garante que a gente tenha a possibilidade de reproduzir exatamente esse treinamento que você do modelo que você está deployando nesse instante. E, por fim, tem a etapa que é a promoção do modelo para o ambiente onde ele vai, de fato, ser usado. E aí a gente tem, basicamente, lembrando que a gente tem os dois tipos de modelo, né? Então, a gente tem os modelos em batch a gente tem os modelos que funcionam em tempo real, e esses modelos, o modelo em batch, ele vai tomar decisão a cada intervalo de algumas horas. Então, ele vai ser usado, vai receber um dataset de entrada, vai escorar e vai, tipo, resultar em um dataset de saída com todas as entradas que tinha no dataset de entrada. Um outro modelo de deployment, em real-time, você vai ter o modelo servido como um serviço, recebendo dados em tempo real para que ele faça as predições. Então, a gente começa pelo modelo em tempo real. Para falar dos modelos em tempo real, a gente precisa falar um pouco da infraestrutura de serviços do Nubank. Então, no Nubank, a gente usa microserviços, majoritariamente escritos em Clojure. E esses microserviços, a gente chama de microserviços porque eles são menores, têm um escopo reduzido, eles são um pouco mais autocontidos. E aí todos os serviços, eles rodam dentro da nossa infraestrutura, que é de Kubernetes. E o Kubernetes, o que ele faz é basicamente gerenciar os recursos computacionais e abstrair essa camada dos serviços. E o Kubernetes também facilita a automação de algumas tarefas de gerenciamento das aplicações em containers, né? Como escalar os recursos, o número de instâncias, esse tipo de coisa. E aí você pode perguntar onde que os modelos se encaixam nessa arquitetura dentro dos nossos serviços. E basicamente a resposta é que o modelo é só mais um serviço dentro dessa arquitetura. Mas se a gente olhar um pouco mais de perto, a gente vai ver que ele tem alguns componentes um pouco mais específicos. Então, esse model pod aqui representado, ele é o que compõe o serviço do modelo como um todo. E esse serviço, ele vai ter, então, um container closure, que a gente chama de model server, e a gente vai ter diferentes containers de versões do modelo, que pode ser uma única versão, mas você pode ter múltiplas versões do modelo que você esteja interessado em servir. E o papel do model server é permitir, a ideia que a gente teve quando a gente criou o model server foi permitir que a gente reutilizasse muito das bibliotecas que a gente tem
enclosure que fazem a comunicação e abstraem dos containers muitos dos detalhes da nossa infraestrutura, né? Então, para a gente não precisar replicar toda essa lógica em Python, a gente construiu o model server e aí ele só interfaceia com os diferentes versões do modelo a partir de uma chamada HTTP no localhost. E o model server também tem algumas funcionalidades que a gente consegue construir em cima dele, né? A gente consegue facilitar o rollout de versões do modelo, a gente consegue fazer testes A/B com diferentes versões do modelo, a gente consegue fazer algumas automatizações em termos de monitoramento da operação desses modelos e o registro das decisões que estão sendo tomadas em tempo real. E aí você pode perguntar, uma vez que você tem esse projeto deployado, como que você leva atualizações do teu código, do teu repositório para a infraestrutura, e isso é muito simples, é tudo muito automatizado. Basicamente, você precisa fazer um commit no repositório do modelo, e isso vai disparar o sistema de deploy contínuo, e o que ele vai fazer é basicamente executar aquelas tarefas de gerar imagem, de realizar testes, de salvar os artefatos e fazer a promoção. E o serviço do modelo vai ser atualizado com as versões das imagens que forem geradas a partir desse commit novo. Então, para tentar exemplificar um pouco aqui como que isso se traduz na prática, num problema real, então a gente tenta imaginar aqui nessa slide um exemplo de um cliente que mandou uma mensagem, por exemplo, o cliente que não recebeu o cartão manda mensagem lá no chat dizendo que não recebeu o cartão. Então, no primeiro momento, a gente tem esse serviço de chat, esse serviço geral dos chats, que coleta toda a informação que ele precisa para fazer a predição do modelo. Então, ele vai fazer chamadas para outros serviços internos dentro do Nubank, que tem dados dos consumidores, que tem dados do status do cartão, das pessoas, por exemplo. A gente vai fazer chamadas para provedores externos de dados, possivelmente, dependendo do contexto. E tudo isso vai ser aglutinado dentro de uma chamada HTTP que vai ser feita para o modelo. Então, dentro do serviço do modelo, o model server vai avaliar esse payload e também tem algumas configurações que a gente consegue fazer dentro do serviço do modelo. E a partir dessas informações, ele vai avaliar qual versão do modelo ele vai vai usar para obter a predição. E esse resultado é, então, a resposta que o serviço do chat vai receber. E a partir dessa informação, ele vai, por exemplo, encaminhar para uma área específica, por exemplo, o serviço da área de logística. E a comunicação daí se dá entre o cliente que está na ponta com o celular e a pessoa que trabalha no atendimento do Nubank. Mas aí você pode um elemento no meio, que é o serviço ali do chat, que precisa coletar informações de múltiplas partes em tempo real. E isso é complexo, isso gera alguns riscos e, bom, alguma coisa pode dar errado no meio desse caminho. E aí a gente se pergunta, tem um jeito mais fácil de lidar com esse processo? E aí a gente tem uma alternativa que é o deployment de modelos em batch, para um cenário em que principalmente para um cenário em que você faz a predição com dados que não são tão sensíveis ao fator do tempo, né? Então, a gente tem, voltando um pouco para a nossa arquitetura de serviços, que cada serviço ele também acaba produzindo dados, então os serviços podem ter aqui seu próprio banco de dados, e o nosso banco de dados de escolha no Nubank é o Datomic, que tem essa estrutura entre entidade, atributo, valor, com logs de eventos que estão sendo gerados pelo serviço. E essa estrutura é interessante para a gente porque ela permite reconstruir um momento da história do banco de dados, assim. Mas ela não é muito amigável para análise, né? Então, você tem esse problema de como consumir esses dados para análise, e a nossa resposta é um processo de ETL, né, de extração, transformação e carregamento de dados que vai transformar os dados dos serviços no formato de logs em um formato de banco de dados relacional, que é o mais tradicional que as pessoas estão
mais acostumadas a lidar. E aí esse processo se dá mais ou menos da seguinte forma. Então, a gente tem o serviço gerando dados. Esses dados vão ser extraídos e salvos no Cloud Storage. Os usuários vão definir o esquema dos dados e em contratos para ter a primeira versão em formato em tabela desses dados. E esses contratos vão ser usados para gerar datasets. E os datasets são... O objetivo dos datasets é ser um formato de análise um pouco mais... um formato um pouco mais útil para análise. Então, você vai fazer junções, vai fazer agregações em cima dos dados dos contratos, que são um pouco mais crus, por assim dizer. E isso é feito a partir de uma DSL que é disponibilizada dentro do nosso sistema de dados. E essa cadeia de dependências, ela é gerenciada a partir do Airflow. Então, a gente tem uma DAG controlada pelo Airflow que dispara a execução dos processos dos diferentes datasets. E o Aurora, essa ferramenta da Apache, ela faz a interface com o Mesos, que vai gerenciar, nesse caso, os recursos computacionais. Então, para a nossa tela especificamente, os recursos computacionais são gerenciados pelo Mesos e não pelo Kubernetes. E aí você pode se perguntar de novo onde os modelos se encaixam nessa estrutura, pensando na nossa arquitetura de dados. E, no fim das contas, o modelo é só mais um processo ali dentro. Você usa os datasets que você já tem ali dentro da estrutura usual para gerar um dataset que serve de entrada para o modelo. O Aurora vai executar o processo de escoragem do modelo a partir de uma versão serializada do modelo em formato, geralmente em formato Pico. E esse processo Python ele vai então gerar um dataset de saída que vai servir para alimentar uma política, que é onde de fato você coloca as decisões. Então, voltando para o exemplo da mensagem, considerando que esse seja um cenário, para esse exemplo não tão realista, em que você não precisa saber de informação que está imediatamente disponível e não está disponível algumas horas antes, como no caso da execução da ETL. Você tem o serviço do chat recebendo então essa mensagem do cliente. E o que esse serviço precisa fazer é basicamente consultar um outro serviço que a gente chama de Serving Layer, que tem os dados carregados já da última execução da ETL. E aí você tem dentro desse conjunto de dados a decisão que o modelo tomou, que foi servir de base para a política. E isso vai servir para direcionar, no caso, a mensagem do cliente nesse contexto. E aí, por fim, tem essa imagem que representa como tudo se conecta no final, né? A gente tem todos os modelos estão aí produzindo e consumindo dados, né? Então você tem numa ponta os microserviços produzindo dados que vão ser consumidos através de contratos, que vão gerar datasets, que vão servir de entrada para os modelos, que vão gerar novos datasets de saída que podem ser consumidos por serviços em tempo real. E é assim que o ciclo se fecha. E acho que era basicamente isso, o overview que a gente queria dar de como funciona o deployment dos modelos aqui no Nubank. E agora acho que a gente pode ir para as questões. Muito obrigada, Darlan. Foi bem interessante. Eu espero que o pessoal tenha gostado. E, assim, já tem bastante pergunta aqui. Então, assim, a primeira pergunta é qual a interação do time Analytics versus TI? Interação do time de Analytics versus TI. Depende do que você considera Analytics e considera o time de TI, né? Tipo, eu acho que no nosso caso a interação acaba, como tem muita automação durante esse processo, a interação é muito minimizada. Então, tipo, tem só alguns processos ao longo do deployment dos modelos que você precisa pedir alguma autorização para gerar algum arquivo, algum certificado, alguma coisa do tipo.
mas em geral a interação é bem reduzida durante esse processo de deployment dos modelos, justamente pelo fato de ter muita coisa automatizada. E uma vez implementado, como é o processo de monitoramento dos modelos e das features? Isso vai depender de como você deployou o modelo, né? Então, tipo, se você tem um modelo em tempo real, algumas coisas vêm meio de graça, porque a gente tem no model server algumas métricas sendo geradas automaticamente, mensagens de log sendo geradas automaticamente. Então, você consegue usar algumas ferramentas como o Splunk ou Grafana para gerar gráficos e dashboards a partir disso. A gente também tem, durante o processo de treinamento dos modelos, a gente provê naquela... Deixa eu voltar aqui. Tá lá no começo, acho que é mais fácil eu sair do modo de apresentação. Então, lembrando que a gente tem essa estrutura dos modelos que usa um template e usa o chip para automatizar várias tarefas. Quando você cria o projeto e você executa o treinamento dos modelos, a gente usa essas informações para automatizar algumas coisas, como a geração de alguns datasets que servem para você fazer o monitoramento do modelo na ETL, dentro da nossa infraestrutura de dados. Deixa eu ver aqui. E a terceira pergunta é se vocês fazem o treino do modelo deployado online, utilizando o aprendizado online com novos dados, ou retreinam offline e fazem um deploy novamente? Eu acredito que a gente não tenha casos hoje de treinamento online. Você talvez seja até melhor para responder isso que eu, Tati. Mas geralmente a abordagem é fazer o treinamento offline e isso vai gerar os artefatos que você precisa para deployar o modelo. Então, é geralmente treinamento offline. Pelo menos para os modelos com os quais eu trabalho, normalmente tem uma etapa de validação ali e a gente prefere treinar offline para garantir que não aconteça nada de imprevisto ou de errado. E realmente porque aprendizado online às vezes é meio arriscado porque ele pode aprender coisas. Só comentando na minha experiência também, acho que todos os modelos que eu conheço são treinados offline. Certo. E qual o escopo do Kubeflow na stack de vocês hoje? Para que ele serve e para que ele não serve? Então, acho que hoje o Kubeflow a gente usa especialmente nessa etapa de experimentação. Então, a gente tem os notebooks dentro do Kubeflow que a gente consegue disponibilizar para o time. E a gente também utiliza as pipelines do Kubeflow para fazer alguns processos, como retreinamento de modelo, comparação entre modelos diferentes. E a gente tem uma DSL que a gente disponibiliza para as pessoas conseguirem fazer essas pipelines customizadas. O que a gente não faz com o Kubeflow hoje é justamente fazer deploy de modelo a partir do Kubeflow, que é uma possibilidade. Ele tem essa funcionalidade, mas a gente ainda não tá usando isso. E, finalmente, uma última pergunta é mais em termos de hiring, mas, enfim, as pessoas... A gente precisa de engenheiros de machine learning bons, então acho que acho válido responder. Há necessidade de eu saber essa stack inteirinha para conseguir um emprego de engenheiro de machine learning? De forma alguma, né? Tipo, acho que boa parte do time chega sem conhecer muito dessas ferramentas, porque são muitas partes diferentes e a gente vai aprendendo com o trabalho, né? A gente aprende no dia a dia conforme as demandas vão surgindo e acho que é isso, assim. Certo, muito obrigada, Darlan, pela palestra, pelas respostas.